Shalom, ou se você preferir, a graça e a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo número 5, nós iremos ler do versículo 27 ao 30, que diz assim: Ouvires o que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Aqui é uma parte do Sermão do Monte. E Jesus Cristo traz um ensinamento sobre conduta. Traz ensinamentos sobre condutas, sobre cuidados também com o nosso olhar, com o nosso corpo. E ele fala: ouvires o que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Versículo 28. Mas eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, cometeu adultério e com ela em seu coração. Olha só, Jesus Cristo vai muito além somente do ato de adulterar. Ele fala que não é somente o ato de consumar o adultério, mas sim o ato de consumar o adultério já inicia no olhar. O olhar que leva ao pensamento, e o pensamento leva para o olhar. São os nossos sentidos, nossos sentimentos, que estão interligados uns ao outro. E nós devemos controlar, como em Gálatas, capítulo 5, versículo 23, fala que o Espírito Santo, um fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Nós devemos dominar o nosso corpo. Nós temos que ter domínio sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos olhares. E Jesus Cristo fala: qualquer que olhar e cobiçar, olhar e cobiçar, coração e mente. O ato de olhar liga ao ato de ter um sentimento no coração e um pensamento em ação. Nós devemos ter o cuidado com o que nós estamos olhando. E o adultério não é somente não podemos somente fechar a casinha para o adultério do ato de imoralidade sexual, no ato sexual, mas sim o adultério de uma verdade, o adultério de uma ação, de uma atitude, de uma escolha. Tem pessoas que adulteram, ao invés de falar a verdade, falam uma mentira. Adultera uma verdade, adultera um ato, em vez de fazer algo bom, faz algo mal. Então o adultério existe de diversas formas. Tem pessoas que adulteram nota fiscal, tem pessoas que adulteram contratos, tem pessoas que adulteram. Então o adultério vai muito mais além de um ato sexual. Mas o adultério ele inicia em 3 pontos: coração, pensamento, olhar. 4 pontos, na verdade: coração, mente, olhar e ação com as mãos. Olha só o que Jesus Cristo fala na continuação aqui, versículo 29. E se o teu olho direito te ofender, arranque-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perderes um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Versículo 30. E se tua mão direita te ofender, corta e para longe de ti, porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que se tornar todo o teu corpo lançado no inferno. Olha só nosso Senhor Jesus Cristo aqui usando um modo figurativo. Lógico que ele não está falando para nós sermos mutilados, nós nos automutilar. Ele está falando para nós tomarmos uma atitude sensata e radical, pensando na nossa eternidade. O que nós preferimos? Ficar nos mutilando com o pecado e depois ser lançado no inferno, ou abandonar de vez, tomar uma atitude de vez e abandonar esse pecado para poder viver eternamente, integralmente com Deus na eternidade. Então, e olha que ele usa
o olho, que seu olho, se teu olho te ofender, arranque e lance-o para fora. E no segundo ele fala, se tua mão direita, o olho e se tua mão direita. Então, com o olhar, leva ao pensamento, leva à cobiça. E com a mão, leva à ação. Então, nós como filhos e filhas de Deus, nós temos que ter domínio com o nosso olhar e domínio com nossas mãos, nossas atitudes, com o nosso corpo, ter cuidado, pois o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Todo o nosso corpo, nossa mente, nosso coração tem que ser voltado para a ação do Espírito Santo. Amanhã nós iremos ler Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Já leia aí, para você entender qual que é a vontade do Espírito Santo. Eu vou citar amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Nós temos que ter todas essas qualidades conjuntas em nossas atitudes, em nosso corpo, nossa mente, nosso coração, para que o Espírito Santo reine em nossas vidas, para que nós possamos mantermos o nosso corpo integralmente na eternidade com Deus. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E quando nós morremos e ressuscitarmos com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, teremos os nossos corpos glorificados e vivificados em Cristo na eternidade. Mas para isso, nós devemos ter a nossa antes, aqui, agora, hoje e diante, uma conduta que vai levar à santificação. Com nossas escolhas, com nossos pensamentos, com nossos olhares, com nossas atitudes. Nós temos que nos guardar, porque o noivo vem e ninguém sabe o dia nem a hora. Muitos já se foram, alguns continuam aguardando como a noiva vigilante, outros estão como as nécias. Que todos nós devemos ter perseverança em preservar o nosso corpo, nossa alma, nossa mente, nosso espírito, naquilo que agrada a Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos conduza a fazer aquilo que agrada ao nosso Deus eterno. Eu peço em nome de Jesus Cristo. Dá-lhe a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Dá-lhe também a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém e amém. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, eu te peço que teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, a fazer somente aquilo que te agrada. Reina em nós, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.